Quando falamos em Guiana Francesa, muitos imaginam histórias de conflitos ideológicos no coração da Amazônia. Mas será que houve mesmo uma invasão comunista neste território? A resposta é não. A Guiana Francesa, desde sempre, foi parte integrante da França. Nunca declarou independência, nunca rompeu com o Ocidente e, portanto, nunca viveu um processo de tomada de poder por forças comunistas. A confusão nasce da história da sua vizinha, a Guiana, antiga colônia britânica. Em 1970, o governo guianense declarou-se uma república cooperativa, adotando políticas de estatização, aproximando-se de Cuba, da China e da União Soviética. A sua diplomacia ganhou força no movimento dos países não alinhados, em plena Guerra Fria. Enquanto isso, na Guiana Francesa, o cotidiano seguia sob a administração francesa, com moeda europeia e instituições ligadas a Paris. Portanto, quando ouvimos falar da invasão comunista, o que existe, na verdade, é um equívoco histórico. A Guiana Francesa nunca passou por isso. O que houve foi um vizinho, a Guiana independente, a viver intensamente o socialismo no contexto da Guerra Fria. E é essa diferença que mostra como, mesmo lado a lado, dois territórios podem seguir caminhos tão distintos. Depois de falarmos sobre o mito da invasão comunista na Guiana Francesa, muitos ouvintes perguntaram: mas houve algum movimento comunista, insurgência ou guerrilha por lá? A resposta curta é: não exatamente. A Guiana Francesa, diferente de muitas regiões da América do Sul, nunca viveu uma guerra ideológica interna nem a presença de guerrilhas comunistas organizadas. Mas isso não significa que o território tenha sido sempre pacífico. Ao longo do tempo, a Guiana Francesa foi palco de tensões sociais profundas, protestos, greves e reivindicações por autonomia. Nos anos 2010, por exemplo, o mundo assistiu a um movimento impressionante. As ruas de Cayena e Kourou ficaram cheias. Trabalhadores, estudantes, sindicatos e movimentos locais exigiam melhores condições de vida, mais segurança e respeito da França metropolitana. Aquele período ficou marcado pela greve geral de 2017, que paralisou completamente o território. Entre os grupos mais conhecidos estava o Coletivo dos 500 Irmãos, formado em sua maioria por jovens de comunidades locais, vestidos de preto e de rosto coberto, símbolo de luta contra o abandono social. Não eram guerrilheiros, mas a sua força e mobilização deram à Guiana Francesa uma nova voz política. Há também o movimento de descolonização e emancipação social, o MDES, um partido de esquerda que defende maior autonomia e, para alguns, até a independência. O seu discurso tem traços anticoloniais e socialistas, mas sempre dentro do campo político, não militar. Voltando mais atrás no tempo, ainda durante o período colonial, houve revoltas de prisioneiros e episódios de resistência em campos de trabalho forçado, como o célebre Bagne des Annamites, onde prisioneiros vietnamitas foram enviados pelo Império Francês. Esses episódios, no entanto, pertencem mais à história colonial do que à luta ideológica moderna. Assim, a Guiana Francesa nunca teve uma insurgência comunista armada, mas sempre viveu, e ainda vive, uma luta simbólica pela identidade, igualdade e reconhecimento. Entre a floresta e o espaço, entre Paris e Cayena, o desafio continua a ser o mesmo: encontrar a própria voz num território que é francês, mas que se sente muitas vezes distante da França.